Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa distinção que é simplesmente fundamental nas ciências sociais, uma ideia do antropólogo Roberto da Mata, a diferença entre o que é social e o que é cultural. Olha, pode parecer só um detalhe, mas entender isso de verdade pode transformar o jeito que a gente enxerga o mundo ao nosso redor. Vamos ser sinceros. No dia a dia, a gente usa sociedade e cultura quase como se fossem sinônimos, né? Falamos da sociedade brasileira, da cultura brasileira, e nem paramos para pensar. Mas, para o da Mata, essa confusão esconde uma chave, uma peça essencial para a gente entender desde as nossas tradições mais antigas até os conflitos que pipocam hoje em dia. Separar os dois conceitos? Esse é o primeiro passo para uma análise muito mais rica da realidade. E para começar a desembolar esse nó, da Mata nos chama para olhar para um exemplo que, assim, de primeira parece não ter nada a ver. As formigas. Pode soar estranho, eu sei, mas é justamente observando a vida num formigueiro que a gente é forçado a questionar nossas próprias ideias sobre o que é que define um grupo, uma coletividade. Pensa só num formigueiro. Tem rainha, operárias, soldados, a divisão de trabalho é super clara. Elas se organizam para coletar comida, construir túneis, defender o ninho. Elas agem de forma coordenada, como um todo que funciona. Então não resta dúvida, as formigas têm uma sociedade, e uma sociedade bem complexa e eficiente. Mas será que é só isso? E aí vem a grande pergunta: o que é que diferencia essa sociedade tão sofisticada das formigas da nossa, a humana? A resposta está justamente naquilo que as formigas não têm e que é o coração da nossa experiência no mundo: a cultura. O comportamento das formigas é puro instinto, uma programação genética que não muda. Já nós, humanos, temos cultura. E como a gente vê aqui, cultura é uma tradição viva e conscientemente desenvolvida. O que isso quer dizer? Que as nossas regras não são fixas. Nós as criamos, modificamos e passamos adiante. Não pelo sangue, mas pela linguagem, pelos rituais, pela educação. Essa citação do da Mata é o ponto-chave. Vivenciar as regras. Isso significa que não somos robôs. A gente interpreta as normas. Por exemplo, a regra de respeitar os mais velhos não é só um comando. Ela é vivida de jeitos diferentes em cada família, em cada situação, e vem carregada de emoção, de história, de significado. É essa consciência, essa capacidade de dar sentido às coisas que as formigas simplesmente não têm. E para deixar essa diferença ainda mais clara, mais fácil de pegar, da Mata usa uma metáfora fantástica, a do teatro. Se a gente pensar na cultura e na sociedade como partes diferentes de uma mesma peça de teatro, a relação entre elas, que às vezes é bem tensa, fica muito mais fácil de enxergar. Então, a cultura é como se fosse o roteiro da peça. É o texto ideal, sabe, com os valores, as crenças, as regras perfeitas que um grupo acredita que tem. A sociedade, por outro lado, é a encenação dessa peça. É a performance real ali no palco. E como em qualquer peça, a gente sabe que a performance nunca é exatamente igual ao roteiro. Tem improviso, tem erro, tem interpretações diferentes. É a vida como ela é, com toda a sua bagunça e suas imperfeições. Agora, a gente chega numa frase que parece um quebra-cabeça. Pode haver cultura sem sociedade, mas não sociedade sem cultura. Como assim? Parece um paradoxo, né? Mas uma olhadinha na história ajuda a gente a entender essa ideia. Pensemos, por exemplo, no Egito Antigo. A sociedade egípcia, com as interações do dia a dia, com seus faraós, sacerdotes, camponeses, ela simplesmente não existe mais. A peça que eles encenavam acabou há milhares de anos. A sociedade se foi. Mas o que foi que ficou? A cultura. As pirâmides, os hieróglifos, a arte, os textos religiosos. Tudo isso é o roteiro que eles deixaram para trás. A performance no palco acabou, mas nós hoje podemos ler esse roteiro e entender os ideais, os valores, as crenças daquela civilização. A cultura sobreviveu à sociedade que a criou. E é justamente aí, nesse espaço, nessa distância entre o roteiro ideal da cultura e a performance imperfeita da sociedade, que mora toda a dinâmica da história humana. Essa tensão não é um defeito do sistema, muito pelo contrário, é o motor da mudança e da transformação social. Essa tensão gera, em primeiro lugar, a mudança social, porque a gente está sempre tentando alinhar o que faz com o que acredita. Ela também gera conflito, quando grupos diferentes interpretam o roteiro cultural de formas totalmente opostas. Mas desse mesmo atrito nascem a criatividade e a transformação à medida que novas soluções, novas performances são inventadas para lidar com as velhas regras. Então, no final das contas, essa distinção entre cultura e sociedade é muito mais do que um exercício intelectual.
É uma ferramenta poderosa para analisar o nosso próprio mundo. Fica a reflexão. Qual é a distância entre os ideais de uma cultura sobre justiça, igualdade, honestidade e a forma como a nossa sociedade de fato funciona no dia a dia? É exatamente no espaço dessa pergunta que a gente vive e age.